Olá, sejam bem-vindos ao Defesa Agora. Se você gosta de conteúdo militar, siga o nosso canal e nos ajude a melhorar nosso trabalho. Contamos com você. Neste vídeo vamos questionar: tendo-se em vista a guerra da Ucrânia e o uso indiscriminado de propaganda de guerra por ambos os lados, nos questionamos: o que é a propaganda de guerra? A propaganda de guerra é a disseminação de informação, fatos, argumentos, rumores, meias-verdades ou mentiras para influenciar a opinião pública a favor de uma guerra ou para promover uma determinada causa. É frequentemente utilizada para demonizar o inimigo, justificar o uso da força e angariar apoio para o esforço de guerra. Exemplos atuais: o Patriot, abateu ou não o Kizal? Todos na Ucrânia são realmente nazistas? E a Rússia está mesmo guerreando só por conta disso? A propaganda de guerra tem sido utilizada ao longo da história, remontando ao mundo antigo. Alguns dos primeiros exemplos de propaganda de guerra podem ser encontrados nos escritos do historiador grego Tucídides, que descreveu como os atenienses utilizaram a propaganda para justificar a invasão de Melos em 416 a.C. Na era moderna, a propaganda de guerra tornou-se cada vez mais sofisticada e eficaz. O desenvolvimento de novas tecnologias como o rádio, a televisão e a internet tornaram possível chegar a um público mais vasto com mensagens de propaganda. Isto levou a uma proliferação da propaganda de guerra nos últimos anos, com ambos os lados de um conflito a utilizarem frequentemente para tentar ganhar alguma vantagem. Existem muitos tipos diferentes de propaganda de guerra. Alguns dos tipos mais comuns incluem a desumanização. Este tipo de propaganda procura retratar o inimigo como menos do que humano, muitas vezes comparando-o a animais ou monstros. Isto pode fazer com que seja mais fácil para as pessoas apoiarem o uso de violência contra eles. Por exemplo, a demonização foi utilizada durante o regime nazista contra os judeus. Os judeus passaram a ser os demônios, que eram os culpados por quase todos os males da Alemanha. A racionalização é outro tipo de propaganda de guerra. Esse tipo de propaganda tenta justificar o uso da força, fazendo-o parecer um mal necessário. Isso pode ser feito exagerando a ameaça representada pelo inimigo ou minimizando os custos humanos da guerra. Há também outro tipo, a glorificação. Esse tipo de propaganda glorificada tenta fazer com que a guerra pareça excitante e glamurosa. Isso pode ser feito retratando soldados como heróis ou centrando-se nos aspectos positivos da guerra, como a unidade nacional e o patriotismo. Alguns exemplos de propaganda de guerra muito famosos incluem o cartaz "O Tio Sam te quer". Esse cartaz foi criado por James Montgomery Flagg em 1917 e é uma das imagens mais emblemáticas da Primeira Guerra Mundial. O cartaz "I want you for US Navy", eu quero você para a Marinha dos Estados Unidos. Esse cartaz foi criado por Howard Chandler Christ em 1917. É outra imagem emblemática da Primeira Guerra Mundial. Mostra um soldado a olhar diretamente para o espectador e pedir-lhe que se aliste no exército. É o tio Sam, na realidade, que pede para você se alistar no exército nesse cartaz. O sinal V de vitória. Esse gesto de mão criado pelo governo britânico pelo Winston Churchill em 1941 tornou-se um símbolo de resistência à Alemanha nazista durante a Segunda Guerra Mundial. Temos também o cartaz "We can do it", nós podemos fazer, que foi criado pelo Howard Miller em 1942, retratando uma mulher com as mangas arregaçadas e o cabelo preso. Ela parece determinada e confiante, e o slogan "We can do it" está impresso na parte superior do cartaz. Esse cartaz foi feito exatamente por conta das mulheres terem que trabalhar nas fábricas para a produção dos armamentos e das munições de guerra, enquanto os homens estavam guerreando. Os efeitos da propaganda de guerra podem ter um impacto significativo na opinião pública. Pode ser utilizada para influenciar o apoio das pessoas a uma guerra, para justificar o uso da força
e para angariar apoio para o esforço de guerra. A propaganda de guerra também pode ter um impacto negativo na sociedade, porque ela pode levar ao ódio e à divisão, e pode dificultar a resolução pacífica dos conflitos e os meios diplomáticos. Concluindo, a propaganda de guerra é um instrumento poderoso que pode ser utilizado para influenciar a opinião pública. É importante estar consciente dos diferentes tipos de propaganda de guerra e ser crítico em relação à informação que nos é apresentada. A propaganda de guerra pode ser utilizada para manipular e para levar você a apoiar uma guerra que de outra forma não apoiaria. E aí, você consegue identificar algumas dessas técnicas sendo empregadas no atual conflito da Ucrânia? Sim? Não? Elas são utilizadas por ambos os lados ou apenas um? Diga o que achou nos comentários abaixo. Se você gostou do vídeo, curta e siga o nosso canal. Grande abraço!